Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nossa igreja está com um número bem reduzido, que o pastor João, juntamente com o pastor Wilson, né, estão no acampamento dos jovens. E por isso, nossa igreja está com um número bem reduzido hoje. Mas louvado seja Deus que vocês vieram, né, nesse culto de Páscoa, onde nós vamos estar falando sobre Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Capítulo 11, versículo 28, amém? Glória a Deus. Diz assim, ó. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Vamos repetir junto? É só esse versículo, amém? Pela fé. Amém. Fala assim, Deus, fala comigo, fala ao meu coração, que nesta manhã eu saia daqui fortificado e fortalecido pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele está falando de Moisés, quando lá no Egito, né, provavelmente ali na 10ª praga, Deus deu ordem a Moisés para que cada família do povo de Israel pegasse um cordeiro ou um cabrito. E se a família fosse muito pequena, a pessoa pegasse um cabrito, dividisse com outra família que não tinha muitas condições. E aquele cordeiro, aquele cabrito, simbolizando ali o Cordeiro de Deus, Cordeiro nosso Cordeiro Pascual. Eles iam sacrificar aquele cordeiro, iam assar o cordeiro na brasa, iam comer o cordeiro durante aquela noite. Não podia sobrar nada para o outro dia. E se porventura sobrasse alguma coisa, eles tinham que queimar a carne, até reduzir a cinza. Então Deus ordenou ali que naquela noite, o Senhor, ele estabeleceu que ele ia passar no Egito, e ele ia matar os primogênitos do Egito. Todos os primogênitos do Egito iriam morrer, né? Os que não tivessem ali na sua porta, na sua casa, o sangue do cordeiro. Então ele falou, imole o cordeiro, comam a carne, e o sangue do animal vocês vão pegar e vão passar nos umbrais das portas. E naquele mesmo momento ali, eles iam celebrar ali a saída do Egito. Então, ao matar o cordeiro, ao assar o cordeiro, ao comer o cordeiro, ao passar o sangue do cordeiro nas portas, eles estavam ali fazendo um ato de fé antes mesmo de sair do Egito. Era comemorando já a vitória e a saída do Egito, porque eles viveram 430 anos escravizados pelo rei Faraó, que simbolicamente, né, era ali o diabo em figura ali, usando aquele homem, escravizando o povo de Deus. Durante 430 anos, imagine você, o povo de Deus sofria debaixo de um regime, um regime duro das mãos do faraó. E a palavra de Deus diz que depois de 430 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. E essa libertação deveria acontecer de uma forma extraordinária, planejada por Deus. Então Deus planeja ali a morte do cordeiro. Toda a família tinha que imolar um cordeiro, sacrificar aquele cordeiro naquela noite, e o sangue do cordeiro seria utilizado para colocar nos umbrais das portas. Porque naquela mesma noite, Deus ia liberar o anjo da morte para passar em todo o Egito. E todo primogênito, irmão,
tanto de homem como de animais, devia morrer. E Deus falou, para que o destruidor, o anjo da morte, não atinja nenhum de vocês, coloque o sangue do animal na porta. Então eles fizeram isso, já com as coisas arrumadas para partir. Deus falou, vocês vão sair nessa noite, vocês vão sair do Egito, já como o cordeiro com as coisas tudo arrumadas, cinto na cintura, roupa vestida, mochila nas costas, pronto para sair do Egito. Porque hoje mesmo eu vou libertar vocês do Egito. Então ali era uma festa, era um jantar, era algo que foi planejado por Deus como uma comemoração da libertação do povo ao sair do Egito. Hoje nós vemos o povo comemorando a Páscoa aí fora. O mundo comemora a Páscoa diferente, porque eles não têm o conhecimento da verdade ainda. Por isso, eles colocam aí o chocolate, colocam um coelho, porque falta para eles ainda o conhecimento da verdade. E por não ter o conhecimento da verdade, eu digo que eles estão até certos em fazer o que é errado por não conhecer a verdade. Mas nós que conhecemos a verdade, nós fazemos a coisa certa. E Deus então ali, Ele manda imolar o cordeiro. E naquela mesma noite, o anjo da morte vem, mandado por Deus, e mata todos os primogênitos de gente e de animal do Egito. Todos os primogênitos morreram naquela noite. Foi uma mortandade muito grande no Egito todo. E naquela mesma noite, bem cedinho, o povo saiu do Egito. Isso, simbolicamente, aponta para Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, ele simboliza toda essa figura do cordeiro ali que foi imolado, que foi sacrificado, que foi assado para o povo comer. Porque Jesus Cristo diz assim, ó, aquele que não comer minha carne, aquele que não beber meu sangue, não tem vida em si mesmo. Para a pessoa ter vida em si mesmo, vida eterna, vida com Deus, ele precisa participar do corpo e do sangue de Jesus. E Jesus, como Cordeiro Pascual, ele, antes da noite, antes de ele ser traído, ele mandou os seus discípulos preparar um lugar para fazer a Páscoa. E ali, naquele momento de ceia, ele estava celebrando ali a Páscoa com os discípulos, e ele na mesa falou para os discípulos o seguinte: esta é a última Páscoa que eu celebro com vocês aqui, porque a outra Páscoa vai ser celebrada no céu. Então Jesus Cristo diz assim, ó, eu estou celebrando essa Páscoa com vocês hoje, porque ele já sabia que dali, a alguns momentos, ele ia ser crucificado, ele ia ser imolado, ele ia ser morto. Então ele falou para os discípulos, estou celebrando essa Páscoa com vocês aqui, é a última Páscoa, até eu celebrar com vocês no reino de meu Pai. Jesus ansiosamente espera por esse momento, o momento em que toda a igreja, reunida no céu, iremos celebrar a Páscoa com Jesus. Então eu quero falar hoje sobre o segredo da Páscoa. O que significa Páscoa para nós? Quando se fala de Páscoa na sua cabeça, o que se passa na sua mente? A palavra de Deus diz que a Páscoa para nós é o momento da nossa libertação, é o momento de que nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino da luz. Porque nenhum de nós que estamos aqui hoje vivemos nesse mundo e pertencemos mais a ele. Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos mais a esse mundo. A Bíblia diz assim, ó, vós não sois deste mundo como eu também não sou. Jesus dirigindo-se ao seu discípulo, ele disse isso. Vocês não são desse mundo como eu também não sou. Deus escolheu você hoje, separou você, e Deus vem atrás da sua palavra dizer para você, você não pertence mais a esse mundo. Nós somos cidadãos do céu, somos a luz de Deus para esse mundo. E a Bíblia diz que não se pode acender uma luz debaixo de uma mesa. E Deus diz assim, brilha a vossa luz em meio às trevas, para que os homens vendo a vossa luz, glorifiquem ao Pai por vocês. Então nós somos a luz está em nós. Nós recebemos a Cristo e recebemos também o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nos dá essa esperança de que nele nós temos essa certeza.
Jesus, quando estava na mesa com o seu discípulo, ele comemora a Páscoa. Mas ele fala de algo referente a um futuro muito longe. Ele fala de uma Páscoa que será celebrada no céu. Então aqui, veja a importância que é a Páscoa. Veja a importância que é esse momento de festividade, por aquilo que Jesus fez por nós, pelo sacrifício que ele fez. Ele, como Cordeiro de Deus, foi levado à cruz, e sem abrir sua boca, sem falar nada contra ninguém, porque o povo ameaçava ele, o povo desafiava dizendo, se tu é o Filho de Deus, desce da cruz, tu não salvou muitos, tu não curou muitos, tu não fez muito milagre, agora faz um milagre para ti mesmo, desce da cruz com teu poder, usa a tua autoridade, salva-te a ti mesmo, e nós iremos acreditar que tu é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele calado ficou, e ele ali só abriu a boca para falar com o pai e com o ladrão, porque o ladrão falou para ele assim, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Em contrapartida, o outro ladrão do outro lado criticava ele também, se tu é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e salva nós também. E Jesus calado ficou, até que o ladrão do outro lado falou, tu é um mau ladrão mesmo, tu fez o que merecia estar aqui, esse homem não, ele é justo. Aí ele fala para Jesus, lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus diz para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu quero falar para você, existe um lugar preparado para você, existe um lugar eterno, e Jesus falou para o discípulo, eu vou preparar lugar, e quando estiver tudo preparado, eu voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, você esteja comigo. O desejo de Jesus é que todos nós estejamos vivendo com Ele, juntamente com Deus no céu, desfrutando de tudo que é maravilhoso para nós, tudo que Ele preparou. Ele foi preparar lugar, preparar ambiente para cada um de nós. Jesus se preocupa com nossos sonhos, não só os sonhos da terra, mas com os sonhos também da eternidade. Todos nós estamos aqui de passagem, todos nós estamos aqui passando um momento de passagem muito rápido, que passa muito rápido, mas o tempo lá na eternidade, ele é eterno, nunca vai se acabar. Lá é eternidade sem fim, vamos viver eternamente lá do Senhor. Então veja bem, o segredo da Páscoa está na retirada do povo do Egito. Quando Deus foi retirar o povo do Egito, Deus mandou imolar ali o cordeiro, que simbolicamente apontava para Jesus. O povo ali come aquele animal, aquele cordeiro ali, mas para Deus estava sendo o seu filho que estava sendo sacrificado para aquele povo, porque até então Jesus não tinha vindo na terra, mas Deus sabia que um dia ele viria à terra. Da mesma forma também, quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, Deus pegou, matou um cordeiro, o próprio Deus matou um cordeiro, sacrificou o cordeiro, tirou a pele do cordeiro e vestiu Adão e Eva de roupa de pele de animal, porque aquele cordeiro também simbolizava Jesus Cristo. Deus sempre vem atrás do ser humano, tentando e oferecendo a ele a salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porém, o mundo não reconheceu ele. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a Bíblia diz, em João, que todos os que receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então veja bem, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo, entre parentes, aqueles que do mundo vão acreditar nele. Porque enquanto a pessoa não acredita em Jesus, para ele, a Páscoa é um coelho, para ele, a Páscoa é um chocolate, para ele, a Páscoa são alimentos. Mas Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, tem vida eterna. Então, meu querido, minha querida, Páscoa simboliza Jesus. Páscoa simboliza o sacrifício que ele fez. Páscoa simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E aqui na Bíblia diz assim, ó, que Moisés, pela fé, ele celebrou a Páscoa. Veja bem, a primeira coisa que tem que acontecer aqui é que sem fé, meu irmão, não dá para acreditar em Páscoa.
O mundo não vê a Páscoa como nós vemos, porque eles não acreditam em Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus esteve no meio deles, mas eles preferiram o pecado do que a luz. Não quiseram vir para a luz, não quiseram abandonar o pecado para vir até a luz, porque as suas obras eram más, e eles não queriam que as suas obras fossem reveladas. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que vieram até Jesus, Ele os tornou filhos de Deus. Pessoas que foram geradas não pelo homem, não pela vontade do sangue, não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Quando você crê em Jesus, você é regenerado, você é feito um novo homem. Nesse mundo todos nós parecemos iguais, mas o que muda na pessoa não é a fisionomia física, é dentro, é no caráter, é no interior. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas a partir do momento que Adão pecou, o homem passou a ser a imagem dele próprio. Cada pessoa é a imagem do pai, da mãe. Quando nasce uma criança, você diz, é a cara do pai, é a cara da mãe. Por que não diz é a cara de Deus, é o rosto de Deus? Porque o ser humano caiu da imagem de Deus. Mas quando você se torna um crente em Jesus, o Espírito Santo produz em nós um caráter diferente. Então nasce de dentro para fora um novo homem. E esse novo homem é projetado, é programado, é criado segundo a vontade de Deus no céu. E a Bíblia diz que aquele velho homem que matava, que roubava, que xingava, fazia tudo que não prestava, ele abandona toda aquela vida errada, ele passa a viver uma vida reta diante de Deus. Porque o Cordeiro Pascual, que é Jesus, te libertou das trevas, te tirou do mundo de trevas e te transportou para o reino da luz. Nós vivemos nesse mundo, mas o nosso ambiente é um ambiente espiritual. Nós vivemos dentro de um ambiente poderoso e debaixo de um sangue poderoso, que é o sangue de Jesus. Eu gostaria de falar aqui rapidamente sobre algumas qualidades do sangue do Cordeiro. Veja bem, aqui o segredo da nossa Páscoa, que está em Cristo Jesus. Aqui diz que pela fé Moisés celebrou a Páscoa. Por que foi pela fé? É porque eles ainda continuavam no Egito. Eles ainda estavam dentro do Egito, no lugar de escravidão, mas eles comemoravam como se ela não tivesse. A fé não olha para a circunstância, a fé olha para o além, para frente. Paulo diz bem assim, eu creio, por isso eu falei. Eu creio, por isso eu falo que coisas boas vão vir. Eu creio, por isso eu falo que o hoje não determina o amanhã. O que determina o amanhã é a minha fé. E aqui a Bíblia diz que Moisés celebrou a Páscoa ainda no Egito. Por isso que a Bíblia diz que fala, foi pela fé. Ele celebrou a Páscoa, fez a festa, festejou, se alegrou, comeu o cordeiro, já com as roupas vestidas, tudo arrumado, pronto para sair do Egito. E a outra coisa é que ele estava obedecendo à voz de Deus. Então veja bem, pela fé, ele pegou o sangue do animal e colocou nos umbrais da casa de cada povo, de cada família de Israel, para que o anjo da morte, quando chegasse meia-noite de passar, não matasse ninguém do povo de Deus. Veja bem, aqui agora eu quero falar sobre algumas características do sangue de Jesus em nossa vida hoje. Como que a gente vive hoje, diante desse quadro histórico, do cordeiro que foi imolado ali. E hoje, como é que é a nossa vida, debaixo dessa cobertura poderosa de Jesus? Porque Jesus pegou o sangue dele, em forma de vinho, ele sentou na mesa com os discípulos, ele pegou o vinho, e falou assim, esse é o meu sangue, foi meu sangue que vai ser derramado por vocês. E ele mesmo bebe ali, e manda todo mundo beber, bebe aí que é meu sangue. Esse sangue vai ser derramado por vocês. Não tinha sido derramado ainda não, mas ia ser derramado. Por daqui a pouco eu vou morrer, meu sangue vai escorrer naquela madeira, eu vou salvar vocês, vou livrar vocês da condenação do inferno. Sabe o que o sangue de Jesus Cristo faz? Ele livra você da ira vindoura. Porque as pessoas estão vivendo num mundo aí como se Deus não existisse. Faz e acontece, apronta e faz de tudo e acha que não vai prestar conta. Mas a Bíblia diz que existe o dia do grande juízo, em que Deus vai se assentar no trono e vai chamar nome por nome e vai ler no livro que está lá no céu. Você praticou isso. Você agora vai ser lançado no fogo da eternidade para sempre.
Existe um dia do grande juízo de Deus. Deus hoje está trabalhando em cima da graça, mas chegar um dia, meu irmão, vai chegar um dia que essa graça vai acabar, e Deus vai se sentar como juiz. O grande trono branco vai vir, ele vai vir sobre as nuvens, vai sentar no seu trono e vai julgar todas as nações, todas as tribos vão se lamentar perante ele, por não ter acreditado no verdadeiro Cordeiro Pascual, por ter se enganado com a mídia, com as propagandas desse mundo, e não ter acreditado na palavra de Deus. A Bíblia diz que o dia do juízo vai chegar, e ele vai separar como separa bode das ovelhas. Ele bota o bode para cá e a ovelha para cá, à direita e à esquerda, e ele vai dizer: esses aqui, as ovelhas, venha bendito de meus pais, porque eu preparei o reino de Deus para vós desde o começo do mundo. E para os outros ele vai dizer: aparta de mim. E vai lançar tudo no lago de fogo e enxofre, que é pior que o inferno. Então, meu querido, minha querida, veja bem, existe um juízo que está por vir. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos livra da ira vindoura. Não tem coisa pior nesse mundo do que a ira de Deus. Até o diabo vai tremer, estremecer no dia. A Bíblia diz: naquele dia, diz o Senhor, ferirei as potestades dos ares, e eles cairão por terra. Deus vai descer com grande ira, irmão. As pessoas não imaginam que Deus é assim, mas vai ter o dia em que a misericórdia, a graça, o amor de Deus vai acabar sobre aqueles que não quiseram compromisso com Ele. Mas a Bíblia diz que a graça e a misericórdia de Deus vai triunfar sobre aqueles que o receberam, que o aceitaram e que estão vivendo, que é eu, que é você, que é nós que estamos aqui. Veja bem, Deus desce no Egito e mata sem misericórdia e sem piedade. Todos os primogênitos de toda a família do Egito morreram naquela noite. Homens, crianças, animais, tudo morreu. Mas onde estava o povo de Deus? Na cidade de Gozém, ninguém morreu. Nem uma galinha, irmão, nem um pintinho morreu, nada morreu, nem um animal, porque estavam guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas. E hoje, aonde está o sangue de Jesus? O sangue de Jesus está sobre nós. A palavra de Deus diz assim, ó: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não existe nada que você erre nessa vida e que você chegue diante de Deus e fale: Senhor, eu errei, me perdoa, que Ele não vai te perdoar. Como a minha irmã leu no começo aqui: ainda que você esteja preto como escarlate, o teu pecado, ainda que a tua alma esteja vermelho como carmesim, que são duas cores muito fortes, a Bíblia diz: você pode estar com a tua alma suja, a ponto de estar preto como escarlate, vermelho como carmesim. Se você vir até a mim, Deus diz: eu te tornarei branco como a neve. Deus só quer um passo da pessoa até Ele. Deus só quer que a pessoa reconheça e vá até Ele. E os outros passos é Deus que dá. Ele mesmo disse: chegai-vos a mim, e eu me chegarei até você. Então veja bem, a primeira coisa que acontece aqui é que o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, foi derramado na cruz do Calvário. Ele livra todos aqueles que crêem nele da ira vindoura. Você está livre do juízo final. O trono branco não é para nós. O trono branco do juízo de Deus é para os ímpios que não querem o Senhor. Mas todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, todos aqueles que receberam a Jesus, estão livres desse juízo. Então, Moisés diz aqui: pela fé ele celebrou a Páscoa, e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Enquanto nós estamos aqui orando, Deus está guardando a tua família. Existe um sangue cobrindo a tua família, cobrindo a tua casa, cobrindo teus parentes. Tem muitos parentes da gente que era para estar morrendo nesse momento, mas Deus falou assim: está na igreja, está me buscando, vou guardar o parente dele. Porque Deus não quer que a tristeza alcance seu coração. Por conta da gente, Deus poupa pessoas da nossa família que não está nem querendo saber de Deus. Deus guarda essa pessoa.
Por causa de você, por causa da sua atitude de buscar a Deus, Deus guarda a pessoa da tua família que vira as costas para Ele. Mas Deus não olha, Deus vê a situação, mas fala assim: por causa dessa pessoa que está na minha presença, eu não vou deixar o destruidor matar ela, porque se matar, vai trazer tristeza para minha serva e para o meu servo. E Deus poupa por nossa causa. Então, eu quero aqui adiantar um pouquinho e falar sobre algumas características do sangue de Jesus. Uma das coisas que a Bíblia fala sobre o sangue, aqui no livro em 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 18, 19 ao 21, está escrito assim, ó. 1 Pedro 1, 18, 19 e 21. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Veja bem, aqui Pedro está falando sobre o valor do sangue de Jesus. Ele está falando que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com nada valioso desse mundo. Isso quer dizer que nada nesse mundo se compara ao valor do sangue de Jesus. O homem mais rico da terra, pode ter o dinheiro que for, o dinheiro dele não compra a salvação dele. Ele pode ter tudo que uma pessoa almejar nessa vida, isso não compra a salvação dele. Jesus chegou até a contar uma parábola de um homem, que ele ficou tão rico, que ele tinha tanta coisa que não tinha mais onde guardar. E ele planejou o seguinte: já sei, vou construir vários depósitos, e vou guardar essas coisas nos depósitos, e vou falar para a minha alma: alma, deita e descansa, e regala-te, porque tu está tranquilo, olha aí as coisas que tu tem guardado aí, reserva para tu viver a vida toda. E naquela mesma hora, Deus falou para aquele homem: louco! Esta noite eu vou pedir conta da tua alma, e tudo que tem aí, para quem vai ficar? Tem muita gente trabalhando, investindo e ganhando, e pensando que é o tal, irmão, e não sabe que a sua vida é como uma fumaça, é como uma vela acesa que pode apagar a qualquer momento, é como uma neblina que desaparece no vento, é como um conto ligeiro. Sabe o que é um conto ligeiro? É tipo segundo, passa rapidão, está aqui, não está mais. Tem muita gente que pensa que vai ficar para a história, não fica. Eles morrem e não sabem nem para quem ficou a herança, não há nem lembrança mais deles. Então, meu querido, minha querida, a palavra de Deus vai dizer que a única coisa que pode salvar o homem, que pode libertar o homem e a mulher, é o sangue de Jesus. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe o que significa isso? Que o diabo não pode te condenar, o diabo não pode te acusar. Eu vejo muita gente que vai para a igreja, se converte, e tem pessoas que ainda têm a coragem de dizer assim: ó, diz que está salvo porque agora está na igreja, mas fazer isso, fazer aquilo, fazia, mas não faz mais. Fazia, tá, é verdade, fazia. Era um bandido, roubava, matava, mas hoje está na igreja, está salvo. Jesus perdoou. Não foi isso que ele fez com o ladrão na cruz? O ladrão estava lá. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele podia ter falado para o ladrão o seguinte: ó, meu amigo, você matou, você fez isso, você fez aquilo. Agora aqui na hora da morte é que tu vai pedir a salvação. Ele podia falar isso para o ladrão, mas ele é misericordioso. Ele derramou o seu sangue, foi pelos arrependidos. Ele fala assim: ó, eu não vim buscar justo, mas eu vim buscar pecadores arrependidos. Aqueles que reconhecem que precisam de mim,
Aqueles que reconhecem que são pó, que são cinza, e que diante de Deus eles devem implorar pela misericórdia. Que não há saída a não ser em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que ele olha para o ladrão e fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Essa é a palavra de esperança que Jesus dá para qualquer um que se arrepende, para qualquer um que reconhece que Ele é a única esperança, que o sangue dele é poderoso, foi derramado na cruz para salvar o mundo. Mas dentro desse parênteses aí, aqueles que se arrependerem, aqueles que reconhecerem Ele como Salvador. Então ele está falando o seguinte, que o sangue de Jesus é mais valioso do que sangue de boi, sangue de touro, sangue de bode. Porque naquele tempo, o pessoal, eles matavam os animais, derramavam o sangue, e tipicamente, simbolizando Jesus Cristo, que ainda ia morrer, que ainda ia vir na terra, sacrificar sua vida por nós. Deus perdoava, não por causa do sangue do boi. Deus perdoava o pecado do povo, não por aquele sacrifício, mas Deus perdoava por conta de Jesus, que ainda ia vir. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não vive preso no tempo. Ele é o antes e é o depois. Ele é o começo e é o fim. Ele conhece todas as coisas, Ele está sempre no presente. Então Deus trabalha dessa forma. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse fala isso. Isso significa que antes que Jesus Cristo viesse à terra, Deus já tinha planejado a tua salvação. Antes que Jesus viesse à terra, Deus já estava derramando o sangue do Cordeiro por você. Quando Ele pega ali, no jardim do Éden, aquele cordeiro, o próprio Deus pega, tira a pele do cordeiro, faz uma roupa e veste Adão, Ele estava cobrindo o teu pecado também. Ele estava perdoando o teu pecado. Porque Ele sabia que no dia que tu ouvisse a palavra dEle, tu ia vir para a igreja. Ele sabia que no dia que tu ouvisse a mensagem dEle, tu ia reconhecer que a salvação está em Jesus. E por isso, Deus fez algo por Adão. Deus fez algo por Eva. Porque estava falando, eu estou fazendo isso aqui, não é só por vocês dois não. É por todas as famílias da terra que irão acreditar no meu filho. Então Deus resolve tomar essa atitude. E a roupa da pele do animal, para cobrir a nudez do Adão, era para cobrir o nosso pecado. Então vamos aqui para outro ponto. Pedro fala do valor do sangue. Que o sangue tem mais valor do que a prata, do que o ouro, do que qualquer riqueza desse mundo. Nada desse mundo pode limpar uma alma suja. Só o sangue de Jesus. Entenda isso. Nada pode limpar e purificar um pecador. Não existe produto químico, não existe nada que possa tirar o pecado de uma pessoa, a não ser o sangue de Jesus. A outra coisa que Pedro vai falar é sobre a voz do sangue. A voz do sangue. Aqui diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 25. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos, em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram ao Deus, o juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos que foram aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tome cuidado para não rejeitarem aquele que fala, pois como não escaparam os que recusaram a ouvir, quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. Veja bem, nesse contexto aqui, o escritor ao livro de Hebreus, ele compara aqui, ele faz a comparação do sangue de Jesus com o sangue de Abel. Ele fala que nós chegamos até o sangue de Jesus, que é o sangue do mediador de uma nova aliança. Naquele tempo, lá no livro de Moisés, lá no tempo de Moisés, havia uma aliança que Deus tinha feito com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com aquele povo lá.
Mas hoje nós vivemos outra aliança. Outra aliança, que é a nova aliança feita através do sangue de Jesus. Por isso, não precisa mais sacrificar animal como fazia antigamente. Então, nessa nova aliança, ele fala, nós estamos vivendo dentro da aliança do sangue de Jesus. Existe uma aliança de Deus comigo, de Deus com você, com nós, que é a aliança do sangue de Cristo. E é através dessa aliança do sangue, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, aspergido, fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel, quando Caim matou o Abel, Abel foi o primeiro homem nascido do ser humano. Porque Adão e Eva não nasceram, Deus fez. Deus fez a Eva e fez o Adão. Já eram homens adultos, eles não tiveram infância. Já nasceu um adulto. Mas eles tiveram 2 filhos, que foi Caim e Abel. Esse nasceram de criança, foi como normalmente a gente nasce hoje. E a Bíblia diz que um certo dia, um com inveja do outro, matou o outro. Caim mata o Abel. E a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava a Deus. O sangue gritava. Mas a Bíblia diz que a voz do sangue de Abel não se compara com a voz do sangue de Jesus. A voz do sangue de Jesus clama por restauração, por salvação. Como ele mesmo diz, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para destruir as obras do diabo. O sangue de Jesus clama o que ele mesmo veio fazer. Ele clama para salvar, ele clama para restaurar, ele clama para redimir vidas que estão perdidas. Se nesta manhã você se encontra aqui, talvez você não tenha nada a pedir para Deus assim nesse sentido, mas quem sabe na sua família tem alguém que precisa de ser redimido, de ser restaurado. Hoje é o dia em que Deus preparou para salvar essa pessoa, para libertar essa pessoa. E não importa em que buraco ele se meteu, Deus é poderoso para arrancar ele de lá. Há um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Deus fala lá em Ezequiel: se subir até o mais alto céu, de lá eu te pego. Se descer no mais profundo do oceano, de lá eu te pego também. Se descer até no profundo do inferno, lá eu te pego. Não existe lugar onde a pessoa possa se esconder de Deus. Então, onde essa pessoa estiver, que você traga ele na sua mente e coloque. Que já vamos orar para Deus abençoar as famílias, principalmente os nossos familiares que não são crentes ainda. Há uma promessa de Deus na palavra dele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Deus tem promessa de salvação para a sua família, para a sua parentela. E eu quero terminar falando sobre o poder do sangue. O poder do sangue, para a gente orar. Aqui no livro de João, fala assim: se porém andarmos na luz, João 1,7, 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero terminar aqui contando algumas experiências que eu tive na minha vida. Isso vai te ajudar em momentos de angústia, de tribulação. Uma certa vez, eu trabalhando na rua, como vendedor autônomo, tinha um rapaz que tinha muita inveja de mim, porque onde eu vendia minhas coisas, ele vendia também. E um dia eu cheguei em casa cansado, era assim umas 4 da tarde, eu sentei na beira da cama e me deu aquela vontade de cochilar. E naquele momento, entre o cochilo e o estar acordado, eu vi uma mão segurando uma faca assim, em punho. E aquela faca descia do alto para entrar em minha barriga. Quando eu vi aquela mão fazendo isso aqui, eu fiz assim, para que a faca não me alcançasse. Só que uma voz falou no meu ouvido: não adianta, a faca vai te alcançar. Clama pelo sangue de Jesus.
E na mesma hora, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei isso, eu vi aquela faca e aquela mão sendo arremessada para o espaço, até onde ela desapareceu da minha vista. E isso por várias vezes. Eu tive experiência nesse aspecto, nesse sentido. Assim que eu me converti, eu não sabia orar direito. Então eu aprendi logo a princípio que o sangue de Jesus tem um poder de nos guardar e tem um poder também de destruir qualquer obra do inimigo. Lá em Apocalipse tem um versículo, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11, diz assim: E eles, no plural, está falando de nós, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu quero falar para você que o sangue de Jesus é uma arma poderosa contra Satanás. Não existe nenhum dardo inflamado do diabo. Não existe nenhuma seta de Satanás que possa ir contra o sangue. Se você, por um momento de medo, por um momento de preocupação, quem sabe em casa, no trabalho, onde estiver, você clamar o sangue de Jesus tem poder, você vai ver algo acontecendo. Eu tive várias experiências assim. Assim que eu me converti, eu estava em casa, buscando o Senhor. Era por volta das 4 da madrugada, e eu comecei a ler a palavra de Deus. E assim como todo novo crente faz, quando a gente se converte, a gente tem uma sede de Deus muito grande. E eu estava ali sedento de Deus, e lendo a Bíblia ali, a palavra de Deus, era por volta de 4 da manhã, e de repente, eu senti um cheiro de enxofre dentro da minha casa, tão forte, que meu nariz começou a queimar. E de repente uma pessoa entra dentro de casa, 4 da manhã, eu na sala da casa ali, sentado na mesa ali sozinho, dentro da Bíblia. Aí eu vi, eu senti a pessoa vindo, dando uns passos por trás de mim. E ela veio, como se viesse falar comigo. Só que naquele momento, eu fiquei com tanto medo, irmão, tanto medo. Porque a presença daquele inimigo dava tanto medo, que eu me arrepiei todinho. E ele sentou na mesa que eu estava sentado. Eu baixei a cabeça, fechei os olhos e pensei em Deus. E falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda agora. O que eu vou fazer? Tem uma pessoa aqui, ele é a pessoa que não é desse mundo. E ali eu comecei a me apegar com Deus. E eu comecei a querer chorar e não sabia o que fazer, e me tremer todinho. E aquele homem sentou diante de mim na mesa. Era um demônio. Naquele momento eu não tinha entendimento para saber o que era aquilo. Mas eu sentia que não era coisa boa. Era como se ele viesse para me matar. Eu sentia a morte ali dentro de mim, ali, querendo me levar. E eu clamei por Jesus. Só que na hora, irmão, uma voz falou no meu ouvido: clame pelo sangue de Jesus. E eu comecei a falar baixinho, e foi aumentando aos poucos, até que eu falei bem alto: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei assim, irmãos, eu senti, na mesma hora, o clima do ar mudando. É como se um vento forte passasse e levasse aquele homem com a sua fedor para longe de mim. Mas era um fedor tão forte, que estava queimando meu nariz. Eu tive essa experiência acordado, eu não estava dormindo. Eu estava sentado na mesa. Isso foi assim que eu me converti. E eu aprendi muitas coisas. Que o sangue de Jesus é uma arma poderosa contra qualquer espírito das trevas. Então não importa o medo que seja. Não importa se tu está vendo vulto ou vendo barulho. Se você clamar pelo sangue poderoso de Jesus, o diabo vai bater em retirada, irmão. Ele vai desaparecer no espaço. Porque o sangue de Jesus é poderoso. A palavra de Deus diz que é tão poderoso o sangue de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus entrou nos céus para comparecer perante Deus como nosso sumo sacerdote, uma vez para sempre. Todo ano era costume de um sacerdote terreno fazer o sacrifício para Deus em prol da comunidade da igreja. Mas Jesus fez isso de uma vez só e nunca mais precisou nenhum sacerdote fazer mais isso na terra. Porque o sacrifício de Jesus foi único. Ele vale para hoje. Ele vale para todas as gerações futuras. Em qualquer tempo que existe gente na terra, aqui, esse sangue está valendo. Basta você clamar por ele, amém? Se coloque de pé para nós orar agora em nome de Jesus.
O sangue de Jesus tem poder para purificar a tua vida, para te redimir, para te restaurar, para salvar a tua família. O segredo da nossa Páscoa é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Está escrito que pelo seu sangue Ele criou um novo caminho de acesso a Deus. Com o seu próprio sangue Ele abriu um caminho da terra até o céu. E a Bíblia diz que nós devemos chegar diante de Deus através desse sangue que Ele derramou, pelo novo e vivo caminho que Ele criou para nós, pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio sacrifício, pela sua carne crucificada na cruz. Ele criou um caminho para você, e esse caminho foi feito com sangue. O sangue de uma pessoa que não nasceu como um ser humano normal, não foi fecundado pelo homem, mas pelo próprio Deus. Amém? Levanta a mão para o céu, vamos adorar o Senhor essa manhã. Glória a Deus. Olha só, aí na tela aqui está aparecendo para mim, eu acho que está aparecendo para os irmãos também na televisão aí, ó. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. A primeira coisa que aparece aí é o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado. Essa palavra, eles o venceram, ela está se referindo aos crentes do passado, do presente, do futuro e a nós também. Então eu queria que nesse momento você entendesse que o sangue de Jesus é nosso maior motivo para comemorar a Páscoa. O sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz e lavando nossas vestes, lavando nossas vidas. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, ele lava as suas vestes. As suas vestes estão brancas por causa do sangue de Jesus. Somos pessoas comuns, erramos, falhamos, pecamos. Mas a diferença disso é que nós cremos e temos uma esperança na palavra de Deus. Nós professamos Ele como Salvador. E a Bíblia diz: aquele que crê com o coração e com sua boca confessar a Jesus como Salvador, esse será salvo. Aquele que crê e confessar com sua boca. Você crê e confessou, está debaixo desse sangue, amém? Vamos orar nesse momento. Eu gostaria que nesse momento você colocasse diante do Senhor os seus pedidos de oração. Eu vou estar orando por vocês, mas eu gostaria que você colocasse também os seus pedidos diante do Senhor e orasse junto comigo e clamasse junto comigo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus deixou o céu, deixou sua glória e veio a essa terra. E como homem, Ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo até a morte de cruz. E lá Ele derramou seu sangue. E pelo seu sangue Ele nos comprou. Gente de toda tribo, raça e nações. Ele comprou para Deus de volta aqueles que estavam perdidos. Senhor, porque o homem se perdeu, mas o Senhor veio atrás de nós. E nós te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor. Porque não existe um amor maior que este, do Senhor dar o seu próprio Filho em prol das nossas vidas. E por esse amor nós te louvamos nesta manhã, Senhor. E nós queremos te pedir, meu Pai, nesse momento, que por esse amor que tu teve, de resgatar nós das trevas e nos colocar na luz, Senhor, que o Senhor visite agora os nossos parentes, visite agora aqueles que ainda não te conhecem, visite aqueles que estão afastados do Evangelho, quem sabe desviado, fracassado na fé. Senhor, levanta eles agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo e pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Satanás, solta estas almas agora, em nome de Jesus. Toda a corrente que o diabo tem usado para prender, para amarrar essas vidas, solta agora a parentela, porque é a promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família. Deus começa a salvar os parentes, começa a salvar os familiares, alcança aqueles que estão perto e estão longe, porque para o Senhor não existe barreira, não existe fronteira. Tu é o Deus que ultrapassa os limites, meu Pai. Vai quebrando agora as correntes, os grilhões, as cadeias, as prisões das trevas, vai arrancando das trevas, Senhor, toda a vida, meu Pai, toda a família, meu Pai, que está aqui na igreja. Cada pessoa aqui, meu Pai, cada irmão, cada irmã, representando a sua família, a sua parentela. Deus, por amor a teus filhos e tuas filhas que estão aqui, alcança agora as famílias, os familiares, os parentescos, alcança agora
toda a família, em nome de Jesus, ser alcançada pelo poder do nome de Jesus Cristo e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Agora eu determino em nome de Jesus, eu clamo agora em nome de Jesus, meu Pai, vai quebrando aqui, meu Pai, todo espírito contrário, toda doença, todo mal na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, nas tuas amizades, em nome de Jesus, na tua família, todo mal ser lançado por terra, ser reduzido ao pó da terra e lançado pelo vento, em nome de Jesus, que o fogo de Deus desça e consuma e queima toda a obra das trevas e você seja livre para glorificar a Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Receba a vitória, receba progresso, receba a libertação, receba a cura no corpo, cura na alma, cura no físico, cura no psicológico, receba a libertação de qualquer mal na tua vida, que sai agora, no nome de Jesus, seja liberto pelo poder do sangue de Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus nesta manhã para curar você, para libertar você de qualquer doença, de qualquer trauma, de qualquer coisa do passado. Seja livre, não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus. Não existe mais condenação, porque a lei do Espírito de Cristo te libertou da lei do pecado, da morte. Seja livre agora, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.